Olá, muito boa tarde, amigo internauta, começando mais um programa Jogo Limpo aqui pela sua AltV. Hoje, dia 6 de julho de 2013, teremos a volta do Campeonato Brasileiro hoje e amanhã, também a volta da Série B, claro. Tivemos no meio de semana jogos importantes pela Libertadores da América, também pela Recopa Sul-Americana, decisão entre São Paulo e Corinthians. Tivemos jogos pela Copa do Brasil. Enfim, muitos assuntos para a gente debater aqui até às 18 horas, contando com você aí, amigo internauta. Momentaneamente a gente está com uma estabilidade no sinal da internet, então você vai ter um pouco de dificuldade para participar agora. Mas claro, depois do programa à noite ou amanhã, já estará disponível aí nas redes sociais, na página da AltV no fim de semana, na página da AltV no YouTube, aliás, AltV Fim de Semana, um canal bacana lá que vai reunir todos os programas do final de semana num único lugar, então você já vai pegando o hábito, você assiste todo mundo lá de uma vez só e repassa aí para os seus amigos, para os seus chegados, né? Como é a moda agora, você compartilha essa informação com os seus amigos. Mas para não me alongar mais, para a gente ter tempo para falar de todos os assuntos, vamos começar o programa, não é mesmo, Jorge? Boa tarde, tudo bom? É isso aí, boa tarde, Hugo, boa tarde, amigos. Aqui bem contente com as novas instalações da AltV, esperamos aí que trilhamos aí para o Jogo Limpo por muito tempo por aqui. E, sem perda de tempo, Hugo, vamos lá já falar do basquete, a NBA, onde essa semana, no final dessa semana, teve uma bomba realmente, né? O pivô Dwight Howard, né? Que é o grande jogador, sempre o mais assim, temido para a contratação, porque ele era um agente free, né? Free agent, né? Que é o acesso de livre de contratação, foi embora do Lakers e foi para o Houston Rockets. Foi a grande notícia dessa semana. Ele saiu do Lakers, fez uma temporada pífia pelo Lakers nessa temporada. Agora é o novo pivô do Houston Rockets por $80 milhões por 4 anos. Então é a grande bomba aí do basquete nessa semana, a saída do Dwight Howard do Lakers para o Houston Rockets. Caramba, foi mais caro do que o Barcelona pagou no Neymar, então, hein? Para o Dwight. Mais caro, né? É bem mais caro, o dobro, né? Quase, o triplo, sei lá, né? Ninguém fala o certo quanto. E 4 anos de contrato, né? Então tá não é bom. fácil. Enfim, né? Vamos lá, vamos ver. Não fez nada, como o Jorge falou no Lakers, e saiu por 80 milhões, né? E 80 só pra ele, né? Já que ele era livre, né? Free, enfim. Mudando de esporte, hoje tem o UFC, né? O Anderson Silva vai defender o seu cinturão contra o Chris Weidman. O Chris Weidman tem 9 lutas no UFC, não perdeu nenhuma, e o Anderson Silva já defendeu o cinturão 10 vezes e também não perdeu nenhuma. Tem aqui um scout do Anderson, Jorge. Certo. Ele já teve 15 nocautes no UFC, então é o recorde do UFC de nocautes. Ele também é dono do recorde de vitórias seguidas, são 17 do glorioso Anderson Silva, e é recorde também a defesa do cinturão. Ele já ganhou 10 defesas, essa agora será a 11ª contra o Chris Weidman. Diz aí os especialistas que vai ser a luta mais difícil que o Anderson Silva já teve, né, na sua carreira. Não sei, né? O Chris Weidman é mais novo, tal, o Anderson Silva é malandro. O Anderson Silva foi até dar um beijinho no Chris Weidman na pesagem. A gente pegou uma imagem aí, um close, que pintou um clima interessante entre os dois, hein? Realmente. Não foi de língua, né? Foi uma coisa mais moderada, tinha muita gente assistindo, mas o Anderson Silva falou que com o passar dos anos, você fica experiente. E ele disse que isso aí é uma espécie de tática. Como é que você vê isso aí, Jorge? Um beijo desse aí. Você ia querer beijar o Anderson Silva? Não, de forma alguma, Hugo. Eu acho que, realmente, é claro que é estratégia, lógico, para deixar o adversário ligado, né? Mas assim, Hugo, sobre essa luta de hoje, eu acredito que o Anderson Silva deva vencer, por mais que já até houve notícias, não, vai dar o Edman, não, para mim vai dar o Anderson, realmente é o franco favorito e deve defender mais uma vez com êxito o seu cinturão. Tá certo, hoje, na madrugada, aí no início da madrugada, a luta do Anderson Silva. Falar um pouco de Fórmula 1, amanhã tem o GP da Alemanha, em Nürburgring. E o Sebastian Vettel era franco favorito a fazer a pole, já está na Alemanha, aquela coisa toda, e o Lewis Hamilton estragou tudo, fez a pole position nessa manhã. O Hamilton sai em segundo, se não me engano o Weber em terceiro, o nosso Felipe Massa é o 7º colocado, e pela pouquíssimas vezes na vida está na frente do Alonso, que sai em 8º. O grande problema é que o Massa e o Alonso vinham bem até o Q2, no Q3, que é onde a coisa vale a pena, mudaram a estratégia e caíram de posição.
mas na estratégia diz que todos devem parar na volta 10 ou um pouco antes. E aí Massa e Alonso parariam da 20 a 23. Se isso der certo e não furar nenhum pneu da Pirelli no meio da corrida, né? Aquela coisa toda, pode ser que a Ferrari se dê bem. Né? E aí, claro, contando com o piloto à direita. Principalmente no caso do Massa, que o Alonso ele vai sempre chegando. Mas de qualquer forma, né, Jorge, apostar numa vitória do nosso queridíssimo Felipe Massa é muito difícil, né? Não dá, né? O Felipe Massa não tem mais a esperança do brasileiro. Acho que nem ele próprio tem mais esperança de brilhar aí na Fórmula 1, Hugo. Uma vitória dele nessa temporada vai ser muita sorte. E nessa vida? Vida não, meu Hugo. Ele acho que ainda tem pelo menos uns 3 anos, umas 3 temporadas pela frente. Acho que pelo menos até lá, pelo menos uma vitória ele arranca, né? Vamos ver, né? Tá difícil. Torcer pra isso. Se ele sair da Ferrari, vai arrancar essa vitória aonde? Será que ele vai pra RBR no lugar do Weber? Mas acho que ele vai renovar mais um ano, né? Mas tá quantos anos ele tá na Ferrari? O Rubinho ainda tinha o Schumacher do lado dele, que era uma... que aí era não dava, né? Porque tudo era feito pro Schumacher. E o Massa? Já foi com o Kimi, não deu, não tá dando com o Alonso. Eu não lembro se ele teve outro companheiro. Já pegou o Schumacher também, né? Que aí não tinha jeito mesmo, mas também ele era fraldinha, tava aprendendo. Mas, né? Enfim, não tá prosperando a coisa, né? Não tá engrenando. Esportivamente falando, né? Financeiramente deve estar, mas no outro que interessa não tá, né? Não tá. Ô Jorge, a gente tá rolando o Wimbledon, né? As finais de Wimbledon. Tivemos a final feminina, a gente tem até a foto da campeã de Wimbledon, a gloriosa Marion Bartoli, da França. Ela ganhou da alemã Sabine Lisinski. Tá aí a Bartoli, que foge do padrão, um pouco meio gordinha, tal, não sei o quê, mas com muita raça, já detonou o Wimbledon. Tava rolando a dupla, que tem o brasileiro. Tava 1-1, aí no trajeto aqui pra UTV, eu não sei se o brasileiro ganhou no de duplas, que era contra aquela dupla de irmãos americana que ganha de todo mundo. Então a gente tá agora sem a internet funcionando aqui, quebrou as pernas, não dá pra acompanhar. Se alguém conseguir puxar essa informação até o final do programa, a gente repassa para vocês aí de casa. Vai ter a dupla mista com outro brasileiro também na final amanhã. E amanhã a final masculina, né? O Federer e me fugiu o adversário. Não, é o Djokovic contra o Murray. Djokovic e Andy Murray, verdade. Isso. Djokovic e Andy Murray fazendo a final de Wimbledon. O Andy Murray da casa ganhou a Olimpíada aí, né? Recentemente. A última, aliás, né? Recentemente não, a última. E vai fazer a final com o Federer, mas o Federer continua sendo favorito, sem dúvida alguma. Olha, é verdade, o Sérvio está muito bem esse ano, né? O número 1 ainda, imbatível. E o Murray, várias finais em Wimbledon, nunca conseguiu vencer. Vamos ver se dessa vez ele tira essa Ele tem umas essa 4 zica, finais, né? de Wimbledon. E ele é britânico, né? Então ele é o grande ídolo lá, né? E há mais de 70 anos que um britânico não vence o Wimbledon. Vamos ver se dessa vez ele... Mas vai ser muito difícil, vai ser muito difícil. Tô achando que vai continuar sem ganhar o Wimbledon. Como ele ganhou a Olimpíada, foi aquela comoção, porque foi em Wimbledon também, mas não é o título de Wimbledon, foi uma medalha de ouro que ele ganhou. Mas ele quer ganhar realmente em Wimbledon, vamos ver, né? Vamos ver, mas não sei não. Vamos começar a falar de futebol, Jorge. Semana passada você não pôde comparecer, foi véspera da decisão da Copa das Confederações, e eu disse aqui que o Brasil ganharia de 1-0. Porque ele aproveitaria o cansaço da França. Mas tá um pouco sujo aqui, acho que era o gato que estava aqui antes. Né? Ainda bem que eu não tenho alergia a gato, né? Não tava ferrado. Mas enfim, o Brasil se aproveitou, na minha visão. Aí eu vou querer que você complete aqui, porque semana passada era pré-jogo, agora já com tudo definido, a gente pode fazer uma análise com os fatos. Mais completa. Para mim, o Brasil teria que entrar com muita raça, eu até falei aqui que era o jogo da vida, tinha que estar ligado o tempo todo, e o Brasil, pra mim, eu vendo, fez isso, entrou com vontade. Mas eu também citei aqui, Jorge, aí eu quero saber de você se você concorda comigo, que tava tudo pro Brasil ganhar, pelo menos de 1-0, porque a França vinha cansada, a Espanha vinha cansada, vinha de uma prorrogação, vinha de umas surubas lá no hotel em Fortaleza, então as mulatas de Fortaleza deram um cansaço nos caras, né? No glorioso Sérgio Ramos, queria entrar com 5 mulheres num quarto, então não ia dar pro cara. E o engraçado é que ele correu mais que o Piquet, parecia que o Piquet que tava com 5 mulheres no quarto, né? Mas como o Piquet gostava do Ibrahimovic uns anos atrás, então
não dá pra acreditar muito nessa história, né? E a Shakira tava lá também, né? Então, Mas a Shakira, a esposa dele oficial. Esses casamentos de rico aí, tudo contrato assinado, né? Depois daquela com o Ibrahimovic, não me convence pegar a Shakira, não. Tá muito estranho. E a Shakira parece um molequinho de vez em quando, né? Vai saber o que rola. Mas enfim, deixa a Shakira e o Piquet pra lá. Estão de férias, inclusive estão no Brasil de férias. Aí vai gastar dinheiro aqui pra fazer os Bolsa Família funcionar aí pro governo. Mas na minha visão, o Brasil tinha tudo pra ganhar pela vontade da galera, pelo Filipão ser muito bom no mata-mata, no tiro curto. Ele sabe motivar o seu elenco, então isso aí é importante. E o fato da Espanha estar cansada, Jorge. Aí o Brasil surpreendeu, jogou mais do que todo mundo esperava e sapecou logo 3. Você concorda com o que eu falei semana passada? Você quer complementar? Você viu outra coisa? Como é que você viu essa final? Olha, Hugo, assim, eu não concordo no sentido de cansaço espanhol. Eu acho que a Espanha estava aqui para ganhar. Eles vieram aqui falando isso, que o grande sonho era enfrentar o Brasil para ser campeão, porque esse título falta para essa geração, né? Do Vicente Del Bosque e Companhia Limitada. Então eu acho que a Espanha, como campeã do mundo, como campeã da Eurocopa, veio para ganhar. Então eu não sei se foi muito cansaço, realmente foi muito mais mérito do Brasil, né? Incrivelmente, né? Surpreendendo a todos, na minha opinião, porque o Brasil, no meu ver, não era o favorito para ganhar a Copa. E não vinha jogando tão bem. Não vinha jogando bem, altamente criticado. As vitórias estavam mascarando, né? Exatamente. As atuações fracas, pode-se dizer assim. Concordo, é por aí mesmo. Então, Hugo e amigos, eu vejo o seguinte, que o Brasil teve aí uma grande Copa das Confederações. O Neymar finalmente se pôs para jogar realmente pela seleção, né? Brilhou realmente, não tem dúvida nenhuma. O Fred, matador como sempre, mas o Fred era o único que estava realmente rendendo e só comprovou na Copa, né? O Hulk, para mim, não sei porque o Filipão ainda acredita nele, para mim é uma peça figurativa. E a final foi o melhor jogo do Hulk, né? Ele marcou mais. O Alba, né? Tá ótimo, marcou o Alba. Mas o até Alba aí já tinha 2 gols na Copa das Confederações. O Hulk, né? É zagueiro ou é atacante? Mas pro Filipão ele é lateral. Multiuso, né? É lateral. Mas vai ser mais pior que agora com esse título aí. Tá todo mundo garantido praticamente, né? Não vai ter muita chance. O Filipão que 80% desse time vai pra Copa. Ô Jorge, o que você pode dizer do Oscar num contexto geral da Copa das Confederações? Te agradou? Fez o que você esperava? Surpreendeu? Como que você vê o Oscar? O Oscar aí entra nesse negócio de cansaço. O Oscar jogou quase 80 jogos nessa temporada. Foi o atleta brasileiro que mais jogou na Europa. E ele sentiu cansaço. Ele sim sentiu cansaço. Não mostrou 20% da sua capacidade. Mas para mim é titular. Eu ainda confio no futebol dele, né? Não jogou bem a Copa não, né? Mas por causa do cansaço realmente. Mas o Brasil realmente está de parabéns, surpreendeu a todos, calou todos os críticos. O Felipão, mais uma vez, provou sua capacidade na seleção, né, Hugo? Alguns nomes contestados para a gente analisar, Jorge. Júlio César, que muita gente bateu no Júlio César quando ele foi convocado. Eu, inclusive. Pela falha na Copa do Mundo, né, em 2010, que a sorte dele é que o Felipe Melo acabou absorvendo tudo, mas ele falhou também. Falhou, né? Nos 2 gols, inclusive. Sem dúvida. Mas, pelos goleiros que foram testados pelo Mano, Jefferson, Vitor, o goleiro do Santos, né, o Rafael, se eu não me engano, que está indo pro Napoli. Enfim, alguns goleiros, nenhum inspirou confiança. Nem mesmo o Diego Cavalieri, que estava na reserva agora. Para mim, o Júlio César garantiu que é ele o goleiro da Copa. Você concorda, Jorge? Hugo, concordo. Eu acho que o Júlio César se destacou demais na Copa das Confederações, positivamente, né? Até ventila agora com êxito ele ir pro Arsenal, né? Ainda não está muito certo, mas provavelmente... Deve ir, porque o time caiu, foi rebaixado, né? Com certeza ele vai para para um time grande da Inglaterra. Ou a Roma, né? Também ou ainda a Roma, né? Para voltar para a Itália. Eu acredito que o Júlio César vai para a Copa e aí vai ser o titular, sem dúvida nenhuma. Outro nome que é curioso, Jorge, esse aí não era contestado, mas precisava mostrar um pouco mais. Para mim, o lateral Marcelo. E nessa Copa das Confederações, o Marcelo arrebentou. O Marcelo muitas vezes armou o time, como o Oscar estava num nível de cansaço aí forte e não tinha mais ninguém para armar, porque o Paulinho jogou muito recuado, o Luiz Gustavo não ia armar mesmo, não é a do Luiz Gustavo. Nunca vai ser. O Luiz Gustavo jogou bem demais a final, mas eu ainda acho que o Paulinho e Hernanes, a dupla de volante ideal para uma seleção brasileira. Tanto é que o Hernanes entrou em todos os jogos, né?
Inclusive foi titular quando o Paulinho sentiu lá a contusão. E jogou bem em todos os jogos também. Inclusive o Paulinho jogou mais quando o Hernani estava em campo do que quando estava o Luiz Gustavo. Mas o Marcelo, para mim, arrebentou, Jorge. Mostrou que a camisa 6, depois da fase Roberto Carlos, achou um dono. Porque não tinha achado ainda. Depois do Roberto Carlos, ninguém conseguiu segurar o Rojão. E o Marcelo mostrou que a 6 é dele. E eu acho que é um jogador para mais 2, 3 Copas do Mundo. Não, concordo. O Marcelo é o melhor lateral esquerdo do mundo, na minha opinião. Não tem melhor que ele. Só que ele tem que marcar, né? Mas na Copa ele até que não teve tantos problemas de defesa, né? Tem que aprimorar mais isso. Mas no ataque, como você falou, que ele até armou o Brasil em várias oportunidades, ele é indiscutível. Ele é realmente eficiente e excelente. Para mim, é o melhor lateral esquerdo do mundo. E como você falou aí, muitas Copas pela frente porque ele é novo ainda. Sim, só de Real Madrid já tem 6 anos, pô. Foi pra lá com 17 anos de idade. Novinho, né? Experiência. No Flu, né? Experiência. No Flu, mas você nem destacou muito, né? Jogou não, pouco. teve bons campeonatos, né? É parecido com o Rafael e o irmão lá que foram pro Manchester United novinho. Fábio e Rafael, até saiu do Manchester. Mas bem parecido, saíram novos. Também no Flu, né? Também do Fluminense, né? Coincidentemente. Eles bem novos, realmente. E aí deu isso daí. Que mais? A questão agora de alguns reservas, Jorge. Por exemplo, o Hulk é unanimidade que não deveria ser titular da seleção brasileira, mas taticamente ele cumpriu o que o Filipão queria. Aos olhos do torcedor e aos olhos da imprensa, quando analisa muito superficialmente, o Hulk não serve. Mas se você for ver na final, o primeiro gol foi ele que cruzou, no segundo gol do Fred, ele que deu a jogada. Todo mundo fala que o Neymar deixou a bola passar, mas ninguém lembra que quem deu a bola pro Fred foi o Hulk, né? Falta o Hulk fazer um gol, igual ele fazia no Porto, né? Fazer alguma coisa a lá Adriano, cortar pra dentro e acertar a gaveta, falta. E aí é que tá. Taticamente ele cumpre bem. Mas naquela função, Jorge, com os jogadores que estavam no elenco, não seria o Lucas o nome mais indicado? Sem dúvida, sem dúvida. O Lucas, menino aí, né, oriundo do São Paulo, tá se destacando na França. Realmente é o titular para mim, sem dúvida nenhuma. Rápido, inteligente, objetivo, né? Habilidoso. Habilidoso, mas com objetividade, não é firulento, né? Não é de firula. Resolve a parada, né? E é muito batalhador. Toca a bola. Toca muito, exatamente, objetivo, coisa né? que o Neymar começou a fazer no terceiro jogo da Copa das Confederações. Tocava, aí ele cresceu no torneio. Claro, porque foi objetivo, né? E assim que o Lucas é, na minha opinião. Imagina se o Oscar não toca pro Neymar no gol lá contra a Espanha. Se o Oscar dá uma de Neymar e quer fintar. Perdia a jogada. Claro. Agora o Oscar deu com açúcar. Viu o Neymar livre, né? Faz o gol. Então, eu acho que também eu concordo. Eu acho que o Lucas mereceria ter mais oportunidades do que... Até teve algumas, mas depois o Filipão deu uma trancada. Pôs o Bernard para jogar com a torcida, né, no jogo de Belo Horizonte. E o Bernard ainda tá meio cru. Eu achei que ele é bom jogador, sem dúvida alguma. O Bernard é fantástico. Mas vamos ter calma, ele não é um craque ainda. Ou eu tô errado? Porque o Atlético levou ferro do Nils aí, ninguém do Bernard, ninguém do... A gente vai mostrar daqui a pouco. Então, né, nesse momento é o Lucas que tá à frente. Os amigos meus falam que o Lucas ainda tem que jogar muito para chegar no Bernard, para depois ser titular. Nossa. Aí eu não aguentei, né? Aí a discussão foi demais, porque não tem, aí é você não entender do riscado. O Bernard é um excelente jogador? Mas o Bernard tá deitando e rolando no Campeonato Mineiro. O Brasileirão ele também não se destacou tanto assim ainda. E na Libertadores, na hora que apertou o calo agora, o Atlético não viu a bola. Mas não é que é culpa do Bernard, é um conjunto. Mas o Bernard merece estar nesse conjunto, sem dúvida alguma. Mas tem que fazer uns amistosos, o cara jogar um pouco mais. Ele quase não jogou. E quando ele entrou, ele decepcionou. Na Copa das Confederações, pra mim, ele não fez nada quando ele entrou. O Lucas já entrou bem melhor que ele. E aí o Filipão jogou com a torcida. É igual o Jô. O Jô foi uma convocação que ninguém entende. Só que o Jô meteu 2 gols na Copa das Confederações. Tá lá pra fazer gol. É quase igual o Fred, né? Não vamos comparar o Jô com o Fred, que seria um sacrilégio. Não dá. Mas o Jô, se cair na frente dele, ele guarda. Ele aprimorou essa coisa de centroavante, que ele não tinha quando ele era novo no Corinthians. Que quando ele surgiu, se encostar nele, ele caía. Aí sumiu no Manchester City, na Turquia, na França, sei lá onde. Foi no Inter, fez nada no Inter também, e agora o Atlético tá tendo o seu ano de destaque. Mas também não é tudo isso, não é um cara que de repente pode estar na Copa do Mundo, pode perder a vaga o jogo, não é tão garantido assim. Mas eu acho que faltou mais oportunidade pro Lucas ali.
O Luiz Gustavo cumpriu seu papel bem? Cumpriu. Mas, por exemplo, antes da Copa das Confederações, o Filipão falou que era o Fernando e mais 10. O Fernando jogou uma partida só, entrou no final. E aí foi vendido, né? Tem esse detalhe também. Não é só o Mano Menezes que faz isso, né? Não é só o Dunga, né? O Filipão também foi vendido. Então, tem que repensar, né? Esses pontos, deu certo, foi campeão, beleza. Subiu 13 posições no ranking da FIFA, tá em nono agora. Porque ganhou de uma Espanha, ganhou de uma Itália, né? Não tava ganhando 1-0 da África do Sul, suado, levando ferro da França, da Alemanha, da Inglaterra, da Argentina. Agora deu um gás, né? Porque quando você ganha em um país que tá bem posicionado, você sobe e tá perto dos próximos. Tem que marcar amistoso bom, né? Tem que marcar amistoso interessante, mas parece que já tem um próximo aí que é a Suíça, alguma coisa assim, já é outra várzea. Pra voltar, né? Como é sempre. Aí não quer dizer nada, mas de qualquer maneira subiu para nono lugar, estava em 22º, 13 posições e deu um gás, né? Isso que é o mais importante. Vamos falar de Libertadores, Jorge? Que é 5h34 da tarde, a gente tem que dar uma acelerada aqui, vamos falar da Libertadores. O Olímpia ganhou do Santa Fé por 2-0 no primeiro jogo, jogando em casa. Provavelmente o Olímpia estará na decisão da Libertadores da América dessa temporada, né, Jorge? Só uma catástrofe para fazer o Santa Fé, que já chegou longe demais, ir para a decisão, né? A tradição, né, Hugo? Né? Já tínhamos dito anteriormente, a tradição do Olímpia é impressionante em Libertadores. Sem dúvida alguma. E o outro jogo da semifinal teve um brasileiro. O glorioso Atlético Mineiro, o Galo, forte e vingador, não teve tanta força assim. Foi jogar com o News Old Boys lá na Argentina e a gente vai dar uma olhada nos gols agora nessa partida. O News acabou fazendo 2-0 no Galo, Jorge. Eu não acompanhei o jogo, mas dei uma lida nas informações, nas imagens aí que a gente pega da Fox Sport. Um abraço lá pra galera da Fox Sport. Aí o gol do Maxi Rodrigues foi de cabeça. Vocês estão vendo bem digitalizado, porque é da internet o negócio, não tá tão legal assim. Mas o Maxi Rodrigues fez esse daí. E depois vai ter um gol de falta do Escoco. Dá pro Atlético reverter e meter um 3-0 no News Old Boys, Jorge? Nessa semana agora, lá na Independência? Não dá não, Hugo. Eu acho que o News Old Boys está uma ótima Libertadores também. Né? Tirou vários rivais, né? O Boca, o Vélez. Não é fácil. Não é fácil. O News Old Boys realmente está numa grande fase na Libertadores. Venceu com propriedade o Atlético, né? No segundo tempo. Perfeito do News Old Boys, no primeiro tempo foi mais equilibrado, mas no segundo tempo só deu News, né? O Atlético teve um gol que o Cuca reclamou do Jô, que estava impedido, mas estava impedido realmente. Então, tem ângulo que fica duvidoso, mas tem ângulo que mostra que ele está com a perna na frente. Né? Que o Cuca ficou reclamando do juiz sobre esse gol, então não foi bem por aí o procedimento. Então eu acredito que o Atlético pode até ganhar, eu acredito que até vença o News. Mas não vai mais para a final, vai ficar no caminho. Como explicar uma atuação tão fraca de um time que vinha no embalo danado, teve um tempo para descansar, se reestruturar, se é que precisava se reestruturar, e aí na hora do vamos ver, pode-se dizer que tremeu, Jorge? Hugo, eu bati na tecla desde o começo da Libertadores, que o Atlético não tinha punch para ser campeão, né? Falei desde o começo da Libertadores e provou isso, né? Porque o Atlético não teve força, não mostrou força. Nunca ganhou fora de casa na Libertadores. Pô, se ganhou uma, se não me engano, mas a campanha fora de casa do Atlético na Libertadores é pífia, péssima, entende? E mostrou isso no campo, Hugo, né? O Atlético não jogou absolutamente nada, o Ronaldinho omisso, só deu um passe para o Bernard, nada mais além do que isso. O Bernard perdeu um gol que era feito. Mas só que para um craque como o Ronaldinho tinha que fazer muito mais, né? Sim. Não é o Zé das Couves, é o Ronaldinho Gaúcho, né? Então ele tinha que mostrar mais propriedade, que ele sabe fazer, mas não levou o Atlético a isso. E pouquíssimas chances de ataque, o Atlético realmente foi lamentável e é justo aí essa praticamente eliminação. Acho que o Atlético não tem punch para chegar numa final. E levando em conta que o News Old Boys é um time que é acostumado a jogar no estádio pequeno, porque na Argentina quase todos são assim, não vai sentir tanta pressão da torcida, né? Como você disse aí, eliminou um Vélez e eliminou um Boca Juniors, que são tradicionais rivais do campeonato argentino. O Boca, pode-se dizer, o Mr. Libertadores, né? Digamos assim.
O Vélez tem lá a sua conquista também. E já o Atlético tem um timaço, sem dúvida alguma. Como você disse aqui já há algum tempo, não tem reservas, e isso faz falta num momento decisivo. E a verdade seja dita, na América do Sul não tem camisa. E aí não conseguiu intimidar nem um pouco o glorioso News Old Boys. Aí junta um pouco de salto alto, o Ronaldinho Gaúcho, você falou, ele só deu um passe nos 90 minutos. Teve um lance que eu tava vendo, que ele deu uma isolada quando sobrou pra ele, dentro da área ali, sem marcação nem nada, chutou quase que na lateral. Então assim, é muito salto alto, é muita displicência. Vamos ver o que o Calil vai falar depois, que o presidente do Atlético gosta de falar bosta pra caramba, né, dos outros. Quero ver ele falar do Atlético. Apesar de que já é histórica a campanha de estar na semifinal. O Atlético nunca chegou na semifinal de Libertadores. Então ele chegou agora. Mas eu concordo com você, tá com muita cara de Olímpia e News Old Boys. E o News Old Boys que não tome cuidado não, que o Olímpia é tradicional no negócio aqui. O Olímpia veio aqui aquela vez do São Caetano de virada, que eu fui dormir em 90 aí. Não, 2002. 2002. Que eu fui dormir, o São Caetano tava campeão, tá aguentando de sono. Eu acordei no outro dia, o Olímpia é campeão da Libertadores. Os caras viraram e não teve boi pro São Caetano. Também seria, né, muita coisa pro São Caetano. Mas enfim, eu também acho que da Olímpia e News, o Atlético não levou tão a sério assim, não achou que o News era tão perigoso quanto foi. Ainda na América do Sul, tivemos o primeiro jogo da decisão da Recopa Sul-Americana. O retorno aí de São Paulo e Corinthians às atividades antes do Campeonato Brasileiro. Temos os gols da partida, o Corinthians ganhou de 2-1 do São Paulo no Morumbi e o jogo de volta é dia 17. Aí o Romarinho veio pela ponta, teve um enrosco ali do Sheik com não sei quem e o Guerreiro apareceu livre, Jorge, livre, sem ninguém, sem zagueiro, sem nada, só teve o trabalho de bater para dentro do gol. Daqui a pouco vai vir o gol do São Paulo, depois vai vir o gol do outro gol do Corinthians. Agora, Jorge, eu tava vendo essa partida e conversei com alguns companheiros também de futebol e tecnicamente essa final da Recopa foi uma desgraça, hein, Jorge? O joguinho triste de se assistir essa final da Recopa. Na verdade, os dois times já não vinham fazendo muita coisa antes da parada da Copa das Confederações. Mas pra mim foi uma surpresa, um nível tão baixo tecnicamente, Jorge. Nível fraco, né? O Corinthians teve aí, não teve intimidação de enfrentar o São Paulo fora de casa, e é clássico, né? Então, mas foi bem disputado, Hugo, apesar de... Não, foi muita pancada, né? Não foi uma teve disputa muitas técnica, faltas, né? Muitas faltas, e esse a gente tá vendo o gol do Aloysio aí, Jorge, você falhou, né, o Cássio, né? Foi falha do Cássio, sem dúvida nenhuma. Né? O chute foi forte, teve efeito, mas o Cássio tava em cima dele, foi em cima do Cássio, né? Não poderia ter feito o que fez. E o São Paulo, Hugo, só teve essa melhora no segundo tempo, né? O São Paulo começou uns 20 minutos, né? Começou bem, mas o Corinthians teve um certo domínio na partida, uma certa tranquilidade, na verdade, mesmo com os contundidos, né? O Danilo... O jogo ficou muito no meio de campo, né, Jorge? Muito dominado no meio de campo. O Corinthians acabou perdendo 2 jogadores rapidamente, né? O Danilo e o Douglas, né? Mas pode-se dizer que foi a sorte, porque entrou o Renato Augusto e fez esse golaço aí. Na volta dele, né? Ele entrou depois que o Douglas já tinha saído machucado, né? Depois de 3 meses sem jogar, né, Hugo? Renato Augusto voltou e com estrela, né? Já fazendo um golaço. E jogou muito bem, Hugo. Não fez só o gol, não. Ele armou jogadas. O Renato Augusto é bom jogador. Renato Augusto realmente foi um desfalque terrível pro Corinthians na Libertadores. Na verdade, o Renato Augusto ele é um meia, né? O Corinthians é que estava usando ele de volante, mas no Bayer Leverkusen ele jogar na meia. Até no Flamengo. No Flamengo, quando ele surgiu, né? Também era um meia. E ele é um jogador de muita técnica. Eu gosto do futebol do Renato Augusto. Eu vou falar pra você, se o Tite souber armar bem ali com o Renato Augusto mais avançado, a torcida vai esquecer o Paulinho rapidinho, viu, Jorge? Com certeza. O Renato Augusto ele tem mais técnica que o Paulinho. Agora, o Paulinho vinha num momento completo. É que ele tem uma velocidade maior que o Renato Augusto, o Paulinho. Sim, né? sim. Mas o Renato Augusto, eu acho que ele tem rápido, mais... Né? Ele tem mais, assim, com a bola no pé, ele é mais jogador. Visão de jogo, o Renato Augusto. O Paulinho tem uma chegada boa, mas o Renato Augusto já é o meia, né? O Paulinho é um volante que chega. Só que o Tite estava pondo o Renato Augusto de volante. E aí contra o São Paulo ele jogou um pouco mais avançado, apareceu num momento que ali era para ser o Sheik, era para ser o Guerreiro, mas foi um cara que chegou para resolver. Se fosse o Guerreiro ou o Sheik, não fazia aquilo. Verdade, seria difícil. E o Corinthians aí saiu bem na vantagem, né, Hugo? E vai decidir no Pacaembu
daqui a 2 Joga semanas, pelo né? empate. Joga pelo empate. E para tirar a vitória, o São Paulo vai ter que realmente jogar muita bola. Mas o São Paulo tá uma coxa de retalhos. Como já vi em entrevista do Luiz Fabiano, com a encrenca que ele está tendo com o Juvenal, diz que melhorou, mas não melhorou na verdade. Na prática, sabe que não melhorou. A verdade... A equipe mesmo está um brigando com o outro, aí fica complicado. O que deu para tirar de conclusão, Jorge, tirando a parte do cara que assiste como torcedor e só vê o jogo, ali a gente olhando, a gente viu que os jogadores do São Paulo fizeram um corpo mole danado para ver se o Ney Franco já ia cair, né? Porque o que o Paulo Henrique Ganso fez no primeiro tempo, não acertar um passe de lado, ele não estava jogando tão mal assim, ele estava jogando bem antes da parada, né? O Jadson tudo bem, voltou de uma seleção onde ele jogou pouquíssimo, só jogou na final lá uns 20 minutos, tá sem ritmo, dá para entender. Não jogou bem também. Mas, por exemplo, o Luiz Fabiano, sumido na partida, deu 2 chutes a gol. Nenilson, perdido em campo. Rodrigo Caio vinha jogando bem, não jogou nada. Um dos melhores do lado do São Paulo acabou sendo até o Lúcio, que teve com vontade, né? Tentava sair jogando e tudo mais. O que deixa a entender foi que os jogadores conquistaram o objetivo, derrubar o Ney Franco. Até porque o Ganso já não tá nem aí pro Ney Franco, a gente sabe disso. Né? O Lúcio já teve problema com o Ney Franco. E as declarações do Ney Franco jogando a culpa sempre nos jogadores também não ajuda, né, Jorge? Porque você muda o esquema toda hora. Você não consegue ter um padrão. E você sempre culpa os outros, fica difícil. Até porque o Juvenal afastou meia dúzia de jogador. O time continua jogando uma merda, a culpa é do técnico. Normalmente a gente defende os treinadores aqui, né? Mas dessa vez dá a impressão que o problema estava no comando, hein, Jorge? Quer dizer, na falta de comando, né? E aquela coisa, né? O Ney Franco está ameaçado, seriamente ameaçado. Vários órgãos de imprensa já estão entrevistando o Muricy, Hugo. Não, o Ney Franco já caiu, ele já não está nem ameaçado, já está fora. Agora resta saber quem vai assumir o cargo. Mas os jogadores, para mim, contribuíram para ele cair. Fizeram o corpo mole que derrubou. Ele não tava mais coeso com a equipe também. Ele não tinha mais comando. Exatamente, ele perdeu todo o comando. Esse é o detalhe. E provavelmente vai ser o Muricy que volta, né? O grande ídolo do São Paulo. Entre Muricy, Paulo Autuori e Vanderlei Luxemburgo, Jorge, e até o próprio Dorival Júnior, que também são os 4 principais treinadores desempregados. Qual seria o melhor e por quê para o São Paulo nesse momento? Não, o Muricy. Sem dúvida nenhuma o Muricy. Se bem que o Luxemburgo, o grande sonho dele é treinar o São Paulo, né? Mas eu acredito que o Muricy volta, é um ídolo do São Paulo, sabe, conhece todo o terreno ali, né? Ganhou vários títulos como técnico, é adorado, é querido pela torcida, a torcida até gritou o nome dele no jogo, né? Então eu acredito que Muricy vai aí treinar novamente São Paulo. Diz a diretoria que no máximo até terça-feira anuncia o nome. O Muricy deu uma declaração ontem dizendo que com São Paulo ele não leva 2 minutos para assinar. Então é um forte indício. Só que eu acho que o problema do São Paulo atual, Jorge, é um problema que vinha tendo no Palmeiras e no Corinthians, a politicagem dos dirigentes. Se o Muricy for contratado, é uma boa resposta política do Juvenal. Porém, o Muricy não está alinhado com o Juvenal, que já vai ter que sair e não sabe quem colocar no seu lugar. O Marco Aurélio Cunha é o nome da oposição para ser o novo presidente do São Paulo. E com forte aceitação dos torcedores e de uma parte já considerável da cúpula ali dos cardeais do Morumbi. E o Marco Aurélio Cunha se dá muito bem com o Muricy Ramalho, então seria uma continuidade de um trabalho. Já, por exemplo, um Vanderlei Luxemburgo, provavelmente ia ser demitido no fim do ano se o Marco Aurélio ganhar, ou em abril, né? Porque aqui é tão burro o negócio, que os clubes fazem fevereiro, março, abril, aí o cara que é presidente de dezembro a janeiro, a abril ou março, fode o time inteiro e o que assume tem que segurar o rojão, né? O Palmeiras está pagando por isso aí, né? O cara entrou em fevereiro, pegou só bucha, né? Apesar de que também não tá fazendo grandes coisas assim, né? O glorioso Nobre. Mas, enfim, o Palmeiras se der a gente vai falar daqui a pouco, né? Porque o tempo tá ficando mais curto. Mas, realmente, o São Paulo precisa definir esse treinador, até porque vai jogar na Europa, né? Copa Audi, torneio Eusébio, Copa Suruga, né? Vai fazer um tour aí o São Paulo. E vamos falar a verdade, hein, Jorge? O que o São Paulo mostrou nessa partida com o Corinthians, na estreia da Copa Audi com o Bayern de Munique, vai tomar de 10 para lá do Bayern de Munique. Não vai pegar na bola, vai ser tipo 90% de posse de bola do Bayern, 10 do São Paulo, porque tá tirando do gol e levando para dar saída de bola. Porque com o que jogou ali não vai pegar na bola com o Bayern.
tem a menor condição. Talvez nem com o Benfica, que ó, que o Benfica não é grande coisa. Mas do jeito que tá crítico o negócio. Porque foi um nível técnico fraquíssimo. Algumas informações do São Paulo e do Corinthians. Do Corinthians, o estranho são as contusões, né, Jorge? Todo mundo com contusão no joelho. O Sheik pediu para sair do jogo e hoje foi confirmada a mesma contusão do Danilo. Sentiu a dor, só que ele aguentou jogar um pouco mais. E também com essa contusão. O Douglas com uma torção no pé, numa entrada, né, mais ríspida ali que ele sofreu. O Danilo foi o joelho, né? O Chicão parece que também está sentindo dor no joelho, mas o Chicão dessa idade, né? O Chicão já é mais velho. Então, estranho, né? O Corinthians com muito problema no joelho, né? Problema igual e jogadores que atuam em posições bem diferentes no campo. Bem estranho isso. Contusões inesperadas, né? Os 3 aí vão ficar no mínimo um mês fora. Então, no mínimo, porque joelho não é brincadeira, né? Eu já visto o Ganso aí pra falar. Infelizmente o Danilo, que já está na idade avançada já, né? Então o Corinthians vai ter que se reinventar aí com essa ausência desses jogadores para o Campeonato Brasileiro e o segundo jogo da Recopa. Tá, informações rápidas. A torcida do São Paulo organiza uma manifestação amanhã às 16, antes do jogo com o Santos, na porta do Morumbi, que é um negócio fora Juvenal. Então quem for no estádio provavelmente vai se manifestar lá contra o Juvenal. A Inter de Milão estaria interessada no Wellington, volante do São Paulo, e o São Paulo vendeu Paulo Miranda para o Olympique de Marseille por 4,5 milhões de euros, Jorge. 20% é do São Paulo, o resto é de empresário. Paulo Miranda por 4 milhões e meio foi um bom negócio, hein, Jorge? Excelente negócio do São Não Paulo. dá para recusar, né? O Paulo Lógico Miranda não. por esse valor não dá para recusar. Alguma, tem que ir embora rápido. O Corinthians amanhã vai pegar o Bahia no Brasileirão. A gente não vai ter muito tempo para falar da rodada, mas o Corinthians vai estrear uma camisa nova, né? E a gente tem uma imagem dessa camisa nova do Corinthians que ela representa um momento histórico do clube, né, Jorge? Eu queria que você falasse aí por que essa camisa do Corinthians é azul, Jorge. O que tem a ver com o Corinthians? Porque... Ou com a história? Não, com a história, né? Porque teve um jogo, né, do Corinthians contra o Arsenal, né? Que o Corinthians representou a seleção brasileira nos anos 60, né? Contra o Arsenal, mas o Corinthians perdeu o jogo, né? Por 2-1, né? 2-0, se não me engano, pelo Arsenal. Mas mesmo assim marcou a história, né? Porque o Corinthians representou a seleção brasileira nesse momento, naquele momento. Então a camisa é zica, hein? Então é sinal que amanhã o Bahia tem chance de ganhar o jogo lá na Nova Fonte Nova. Olha, não, o Bahia, sempre jogo contra o Bahia para o Corinthians é complicado na Fonte Nova, né? Eu acho que não vai ser diferente, por mais que o Bahia não seja mais aquele Bahia dos anos 80 e 90 que realmente tinha excelentes times, né? Mas o Corinthians tem que abrir o olho. É favorito, claro, mas vai ter que abrir o olho. Não, sem dúvida alguma, vai ter que ficar ligado. Pra gente falar um pouco de futebol internacional, depois a gente vai voltar no nacional também e tal, mas para eu não perder o fio da meada aqui, eu vou mandar vou mostrar para vocês uma dica bacana. Essa daqui é principalmente para o cara que gosta de colecionar camisa de futebol. E a gente sabe que o público do Jogo Limpo adora, muitos colecionadores de camisa colocam lá opiniões no nosso Facebook, Programa Jogo Limpo, facebook.com/Programa Jogo Limpo. Enfim, postam lá camisas, informações, participam das nossas promoções, que em breve a gente vai voltar com mais coisa aí. E a gente recebeu essa daqui da Umbro, que é uma camisa comemorativa do Remo, ó. Vamos pôr na câmera mais aproximada. É uma camisa legal, ela é escura, é preto em cima, aí vai ter um degradê com sei lá, um lilás, eu acho isso aqui, moda não é muito comigo. E aí tem o símbolo, né? Se você for ver aqui, tem um relevo aqui do símbolo do Remo. Então é legal, é uma camisa voltada mais a um momento comemorativo, uma camisa do torcedor, mas super bacana, um pano bom pra caramba aqui, mantendo a qualidade da Umbro. Tá aqui mais uma vez agora na câmera aberta para você ver. Então essa daqui é a nossa primeira dica de hoje. Você que gosta de camisa e de camisa bonita e de material bom, essa camisa aqui, a terceira camisa do Remo, que é uma camisa voltada aos torcedores. Mandar um super beijão lá para Carolina Matheus, que nos mandou essa camisa do Remo, bem bacana, vai ficar aqui com a gente do Jogo Limpo. Quem sabe mais pra gente bola uma promoção legal lá no Facebook para você. Fica acompanhando a gente todo dia com informações na fanpage, opiniões também, alguns vídeos, enfim, bastante coisa bacana lá. Estamos chegando perto aí de 800 amigos na fanpage. Então, no boca a boca, a coisa tá indo, né? Então é legal. Então fica acompanhando que pode ser que role uma promoção a qualquer momento com essa camisa do Remo. Rápidas pinceladas aqui internacionais, Jorge. O Milan contratou o Honda do Japão, que deu um calor no Brasil aqui na Copa das Confederações.
O glorioso Super Clássico das Américas parece que vai ser cancelado em 2013, porque a Copa das Confederações fez o calendário ficar apertado para todo mundo. Aí a Argentina teve essa iniciativa que o Brasil adorou. Então essa semana deve sair o veredito aí, não vamos ter em 2013, voltaria em 2014. Mas eu acho que não ter esse ano é um sinal que não vai ter mais. Acho que não tem mais, não. Até porque o Brasil ganhou os dois, né? Com a várzea lá na Argentina no último ano, tinha luz no estádio, né? Ridículo o negócio. Mesmo. Enfim. O glorioso Leonardo pegou mais 4 meses de suspensão lá na França por causa daquele empurrão que ele deu no árbitro que tinha expulsado o Thiago Silva. Agora ele está 13 meses afastado do futebol. Só não ficou claro se ele está afastado de ir ao estádio ou se ele não pode exercer a função de contratar. Né? Até porque o Paris Saint-Germain não contratou ninguém até agora. Então pode ser que ele esteja bloqueado nisso. A fonte acho que secou, né? Acho que não. Lá o dinheiro brota, né? Lá o dinheiro jorra, né? Na verdade. Lá é petróleo. Mas são essas as informações. A gente ia passar aqui a tabela, né, da Série A e da Série B, a volta, mas infelizmente não dá para saber de cabeça todos os jogos. Então tem algumas informações dos times aqui da Série A e da Série B para passar para a galera, e a gente pode lembrar um jogo ou outro que vai ter esse final de semana e falar. Mas para começar, o Palmeiras está perto de contratar o Eguren, do Uruguai, volante do Uruguai. Ele jogou a Copa das Confederações, já está aqui em São Paulo, deve assinar a qualquer momento. Agora o Palmeiras, para um time de Série B, ele está contratando muito, né? Trouxe um chileno, não, paraguaio, aliás, o Mendieta, já tem lá o Valdívia, tá bem, a economia nossa aqui está muito boa, né? Porque você está conseguindo trazer jogador para jogar a segunda divisão, jogador da seleção do Uruguai, tá bom o negócio pro Palmeiras. É saber se vai dar certo, né? Porque às vezes o cara vem só ganhar dinheiro e não vai dar o sangue, porque na Série B tem que dar o sangue. E o Valdívia parece que joga hoje, né? Vai entrar uns minutinhos na parte do Palmeiras hoje, que volta à Série B. Um dia desse eu escutei de um amigo meu, Jorge, uma frase que vale uma reflexão, né? Ele é São Paulino, tava falando do jogo de São Paulo Corinthians, né? Porcaria o jogo. Falando da várzea, que era a partida. Aí 3x0 Palmeiras? Aí, ó, o Codão dando E o Valdívia jogando bem. E o Valdívia jogando bem. Aí vai chover daqui a pouco. 3x0 Palmeiras, o Valdívia jogando bem. Formação do Kodama aí, que daqui a 10 minutinhos tá na área aqui com o Kodama na rede, ao vivo, na sua AltV. O cara falou assim, Jorge, que do Ganso e do Valdívia, ele falou assim que o Ganso só não é maior mico do que o Valdívia, que o Valdívia consegue ser pior custo-benefício da história. Depois vem o Ganso. E olha que o cara, se você parar para analisar, ele tá com razão, hein? Mas... Os dois, decepcionante ao extremo, né? Principalmente no caso do Ganso, São Paulo sabia o que estava fazendo, né? Então eu acho que o erro foi principalmente, no caso do Ganso, da diretoria de São Paulo, exatamente. No Palmeiras ainda precisa achar um culpado, né? Que trouxe o cara baleado, né? Enfim. Com certeza. O Internacional de Porto Alegre tá para fechar o empréstimo do Alan Patrick, aquele que era do Santos, tava no Shakhtar, tá já no Sul para assinar com o Inter. O Santos, que vendeu o Rafael, o goleiro, foi pro Napoli por 16 milhões de reais, então também bom negócio, né? O Vasco tá querendo repatriar Juninho Pernambucano. O Juninho rescindiu lá com o Red Bulls, do New York Red Bulls, né, se não me engano. Ele jogava com o Henry, né, e rescindiu e tá no mercado. Agora o Vasco, o Paulo Autuori já tá quase saindo. Tá louco pro São Paulo ligar pra ele, porque não recebe. Semana passada os caras do Vasco não foram treinar porque não estão recebendo. Aí em Brasília o Vasco ganha uma certidão negativa de débitos para poder a Caixa Econômica a patrocinar, né? Eu falei isso aqui semana passada, não vou voltar nessa situação, que é a palhaçada a Caixa Econômica está fazendo. É complicado. Mereceria 3 horas de debate essa situação toda. O Fluminense repassou o goleiro Ricardo Berna para o Náutico, já que ele não ia ter oportunidades lá. E o Flamengo fechou um pacote de 7 jogos, né, no Mané Garrincha. 7 jogos do Brasileirão, o Flamengo vai usufruir de toda a estrutura do Mané Garrincha. Agora só me diz, eu só queria saber quem tá pagando pro Flamengo jogar lá. Porque na primeira rodada foi Santos e Flamengo, cada um ganhou 800 mil reais. Para fazer aquela várzea de jogo, com o ingresso mais barato, 160 conto. Só trouxa paga 160 reais para assistir Flamengo e Santos na primeira rodada do Brasileirão. O Flamengo não tinha, quer dizer, não tem até agora, não tem time. O Santos tinha o Neymar, agora o Santos não tem time. Se eu tiver errado, você fala.
E aí o Flamengo vai jogar 7 partidas lá, já pagas, né? Só pode ser o governo. Não tem outra explicação. Essas foram as A minha notícias. tristeza, Hugo, rapidamente sobre essa notícia, é o Flamengo não fazer jogos no Maracanã, né? Isso é inadmissível. Mas lá ele tem que ganhar só a renda, né? Ninguém Mas vai... mas aí não, eu sei, Hugo, vai que estão brigando com o consórcio por causa de dinheiro, mas é inadmissível um Flamengo, o time mais popular do Rio e do Brasil, indiscutivelmente, não jogar no seu estádio mais querido, que sempre lotou no Maracanã. É ridículo, né? E o Maracanã vai E ficar... agora tá pra lotar, que tá pequeno, né? Infelizmente, só 80 mil agora, né? Pra quem já teve mais de 150, 160. Mas não lota. O Flamengo não põe 80 mil no estádio, E- só se ele for pra uma final. Coisa que tá difícil. E agora o Maracanã só vai ter o jogo do Vasco Fluminense, se não me engano, daqui a 2 semanas, né? É ridículo o Maracanã, você vê aí o estádio mais famoso. E pela fase do mundo. Vasco não vai ter torcida, hein? E você vê o Maracanã aí abandonado. Botafogo jogou na Copa do Brasil essa semana pra 700 testemunhas. Em Volta Redonda. Já não cabe ninguém em Volta Redonda, ainda foi só 700. E outra, né? Tem o clássico do Botafogo, né? Botafogo e Fluminense amanhã. Na Arena Pernambuco. Que O fácil, clássico né? carioca. O Fred vai gostar, porque ele já tava lá Fred já desfilando vai nos tá lá. estádios, vai fazer a festa da galera. Mas o Maracanã aí de boa, porque agora o Engenhão só 2014, 2015. Outra coisa lamentável, né? Outra coisa ridícula. Não, o Engenhão... Que também dura 3 debates, 3 programas. Vai atrás do... Porque é ridículo quem também. tem que viu? explicar é o Sérgio Cabral, né? Quem tem que fala. explicar o Engenhão, né? O cara que era presidente do Botafogo na época lá, era o Bebé de Freitas? Não lembro agora se era o quando Bebeto. fechou, foi. Era o Bebeto, né? Bebeto, eu tenho que explicar, tanto que sumiu, né? É. Tá igual o Lula sumiu também, a coisa ficou feia pro PT, o Lula sumiu. Não foi nem na final, né? O Lula gosta tanto de futebol. Nem a Dilma. A Dilma ia tomar uma vaia, né? O Lula também provavelmente tomaria. Mas o cara gosta tanto de futebol e não foi, né? Mas enfim, é outro assunto também. Mas, Verdade. rapidamente os jogos de amanhã, 6 horas da tarde agora, daqui a pouco o Rodama vem aí. Não tô com a tabela aqui na cabeça, mas tem o clássico Botafogo e Fluminense, Jorge. Quem que você acha que leva? Vai ser bem equilibrado, empate. Empate. Corinthians e Bahia lá na Fonte Nova com a camisa da zica lá do Arsenal de 2-0. Corinthians é favorito, Hugo. Vai dar Corinthians. São Paulo e Santos, clássico paulista no Morumbi. O Santos é o sem time e o São Paulo é o sem interesse. O que você pode esperar desse clássico, Jorge? Eu ainda acredito que o São Paulo é favorito. Para mim, dá São Paulo. Você acha que o fato de não ter o Ney Franco, o time vai ser outro? A outra postura? Nem por isso. Eu acho que o São Paulo, por mais frangalhos que seja, é mais time que o Santos. Bom, quem mais joga aí, Jorge? Cruzeiro e Portuguesa, se eu não me engano, é hoje, né, no Canindé. E a Lusa, vai receber o Cruzeiro, e aí? Cruzeiro é favorito. Para mim, dá Cruzeiro. Bom, agora eu não estou conseguindo lembrar outros confrontos. É Atlético e Criciúma, no campo do Galo, aí no Independência. Atlético e Criciúma, é verdade. Não, dá Atlético. Eu vou falar para você, eu acho que dá Criciúma. O Galo tá preocupado com quarta-feira. Pode Quarta-feira ser, o bicho pode pega. ser. Eu acho que dá Criciúma, vai aproveitar essa situação. Bom, agora já acabou, É o jogo do líder, Hugo. É Curitiba e Flamengo, né? Ah, Curitiba e Flamengo. Pra mim, da é o líder do coxa. campeonato da coxa. Da coxa. Da coxa também. Gol de Alex. Vamos ver, né? Pra mim dá. Vai se vingar do Flamengo, né? Que não pagou pra vamos ele ver, quando ele vamos jogou ver, lá, né? Verdade. Bom, suas considerações finais, Jorge. A gente acabando mais uma edição do Jogo Limpo para passar a bola aí pro Kodama. Hugo, é uma grande luta, né? Com certeza, do Anderson Silva, tá movimentando milhões de dólares aí, a luta final aí, né? Do Endman contra o Anderson Silva. Então, todo mundo ligado aí na madrugada de domingo e torcendo para o brasileiro. Então, da minha parte, muito obrigado aí pela participação de todos e um grande abraço. Até semana que vem. Tá certo. Eu quero fechar, Jorge, com mais uma dica. E essa dica bem bacana. A gente costuma dar muitas dicas culturais aqui. Essa daqui é interessante. É um livro que se chama Sociedade Esportiva Palmeiras, 1993. Fim do jejum, início da lenda. Escrito pelo Evair, que foi o centroavante. Aqui é Evair Aparecido Paulino. Para os íntimos, Evair El Matador. Né? Legal. Corinthians sabe bem disso. Com a ajuda do Mauro Betti e do Fernando Raso Galupo. Tá aqui o livro, eu vou mostrar na câmera, mas aqui, ó. Bonitona a capa do livro do Evair, hein? Evair fez esse livro, que tirou o Palmeiras do jejum, 93, aquela final histórica do Paulistão.
E aí ele conta essa história, conta... E por dentro o livro tem, ó a foto aqui, ó. Essa daqui muita gente se lembra. Deixa eu pegar melhor ali. Fala aí, Jorge, se essa foto não é memorável pro palmeirense. Com certeza. O Evair é um dos maiores centroavantes da história do Palmeiras. Né? Sem dúvida alguma. O Evair, que era para ter vindo para cá falar com a gente hoje, mas o Evair foi tirar umas férias com a família, né? Merece ali meio de ano, sabe como é que é? Quem tem filho tá de férias. E a gente vai ver se o Evair vem aí no mês que vem falar com a gente sobre o livro. Claro, aí vai falar um monte de coisa, né? O Evair tem história para contar, grande atacante. Então fica aí essa dica da editora, da BB Editora. Sociedade Esportiva Palmeiras, fim do jejum, início da lenda, tá aqui para fechar o Jogo Limpo de hoje. Aproveitando que o Palmeiras está ganhando de 3-0, segundo as informações do Kodama, a gente fecha com o Palmeiras aqui o Jogo Limpo de hoje. Na sequência agora tem Kodama na Rede, um grande abraço para você aí de casa, lembrando que no próximo sábado estamos aqui de novo, às 17 horas, com o Jogo Limpo na UTV. Até lá!